para você que está indo para um dia intenso de trabalho, ou para você que está com o rádio ligado na CBN, ou então sintonizado através do nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você acompanha esse programa, além do som, também com imagens, principalmente desses integrantes todos maravilhosos. O mais bonito, com certeza, é o William Cabelo, com seu visual mais do que moderno. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. O seu destaque desta quinta-feira, gostosa, hein, Carlão? Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Meu destaque, olha só, aqui com a nossa televisão de quantas polegadas? 12 polegadas. Estamos acompanhando o pré-jogo ali do São Paulo e a LDU. Cara, o rapaz tá saboreando uma verdinha ali, que deu até água na boca. Calma, daqui a pouco chega o seu momento. Então, mas já deu água na boca ali. O repórter fazendo ao vivo perto da galera do São Paulo, que vai lotar o Morumbi hoje com certeza no jogo contra a LDU, fase quartas de final da Copa Sul. Olha lá, ele ofereceu pra gente, olha lá, Lupe, olha lá. Olha lá. Ei, não oferece de novo não, porque senão o Carlão pega, vou invadir essa televisão. Pelo que eu conheço... Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, direto da sua residência real em Itu. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, Carlão, Cabelo e todos os ouvintes CBN. O derby já começa hoje, hein, Lupe? Hoje tem jogo importante tanto para a torcida bugrina quanto para a torcida da Macaca. Porque jogam Juventude e Chapecoense. Juventude, se ganhar, aumenta a distância do Guarani para o G4. E se a Chapecoense ganhar, diminui a distância para Ponte Preta. A Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Série B, vai falar sobre o jogo do São Paulo. Hoje também tem Fluminense. O Palmeiras já está na semifinal da Libertadores, fazendo história. O time do técnico Abel Ferreira vai enfrentar aí um adversário difícil pela frente. O Boca Juniors, que ontem eliminou o Racing nos pênaltis. E a gente também vai falar do jogo do Fluminense. Ilusão. Hoje tem Fluminense e Olímpia. Não é o Olímpia, aquela cidade que tem vários parques aquáticos. Já foi lá em Olímpia, cara? Já fui. Já foi? tive a oportunidade. Foi no tobogã? Fui. Gigante. Você gostou do tobogã ou não? Gostei. Opa. Qual tobogã você mais gostou? É tobogã ou toboágua? Toboágua, né? Tobogã é o Guarani ali, né? O estádio do Guarani. Sim. Né? Toboágua. Eu fui naquele grandão, assim, parece que você cai mesmo, realmente. Né? Dá medo, mas eu tive coragem. E se o assunto é derby, nós já estamos falando do clássico entre Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta, que acontece sábado, 6 horas da noite. E para você que desde o início da semana está acompanhando o Arena, sabe que o sarcófago ele é especial, envolvendo jogos do passado entre Guarani e Ponte. E é claro que a responsabilidade do conteúdo de áudio e vídeo é do nosso grande William Cabelo, que sempre dá um show. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, boa tarde, Fábio Scheibe, toda a nossa audiência. Olha, o sarcófago hoje eu diria que está um pouco diferente. Para variar, eu diria que ele está um pouco mais tropical. Caliente. Olha se aí. é que me faço entender. Sim, claro. E a nossa audiência fique atenta aí que descobrirão o porquê. É verdade. A gente já vai dar uma palhinha agora, né, Cabelo? Porque o que acontece? Lá no final do programa nós vamos trazer para você que acompanha pelo YouTube, atenção, hein? Para você que está no YouTube acompanhando a programação da CBN, nós vamos trazer a reportagem desse derby que separamos para o programa de hoje, mas que ele já foi realizado há alguns anos, direto do arquivo da EPTV, onde o Cabelo sempre vasculha e traz os melhores jogos. Mas esse jogo que nós separamos entre Ponte e Guarani, Guarani e Ponte, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Foi tema da novela Mulheres de Areia. A última versão de Mulheres de Areia, né? Porque tivemos outras versões, mas a última foi
essa música quando aparecia o pessoal lá na praia, né, os pescadores. Netinho? Mas será que é o Netinho? Interrogação. Daqui a pouco a gente vem com mais informações no Sarcófago no final do programa. E é o seguinte, eu conto com a sua participação para fazer o Arena ficar ainda mais gostoso com a sua participação através de texto, mas também pode mandar áudio através do 19 99186 9070. 99186 9070. Eu pensei aqui, Carlão, Eliel já começou, a gente já tem alguns palpites. O palpitão do derby, porque no sábado nós vamos juntar todos os palpites para saber o termômetro de quem vai ser o vencedor do derby de número 206. Mas nós temos também o jogo do São Paulo. Se você quer mandar o seu palpite entre São Paulo e LDU, e se você, torcedor são paulino, está acreditando na classificação do tricolor para a semifinal da Copa Sul-Americana. E você, torcedor do Palmeiras, também pode mandar mensagem, feliz da vida com a classificação do Verdão para a próxima fase. Torcedor do Santos, aí fica à vontade. Aí você pode fazer o que você quiser. Você manda TBT, você manda sabor de pizza. TBT é importante para o torcedor do Santos. Porque a situação tá difícil. Trabalhos técnicos de Bolacha e no streaming ele, Daniel França, que estava de folga, e agora sai o Gabriel, vem o Daniel França, que assume a vaga de titular no streaming. A gente faz o primeiro intervalo e daqui a pouco tem muito mais para você aqui no Arena CBN. Arena CBN. Quinta-feira de Sul-Americana na CBN. O Equador deu LDU. Agora em casa, o tricolor entra em campo para reverter a vantagem do rival. São Paulo, LDU. Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Rafael Prates. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Futebol. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Vem aí, Ville Santene Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Fiocampi, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocampi.com.br. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar.
A Expoflora chegou! Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina, o Mercado de Flores. Toda a movimentação que a Expoflora gera no turismo e na economia local são temas da CBN Campinas, na Expoflora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. São 4h18. É o seguinte, torcedor do Guarani, por enquanto, a Ponte vai vencendo aqui na nossa participação. São 10 palpites dizendo que a Ponte vai ganhar do Guarani contra 4 da equipe do Guarani, hein? Então, torcedor do Bugre, aliás, falando nisso, o torcedor do Guarani, por enquanto, tem feito o seu papel em relação à venda dos ingressos, Carlão, porque cerca de 9 mil bilhetes já foram vendidos de forma antecipada e o tobogã está esgotado. Não temos mais acesso ao tobogã. Eu acredito que a torcida do Guarani vai esgotar os ingressos, né? Existe aí um otimismo pela campanha que tem feito. Existe uma mobilização, um novo plano para o sócio-torcedor, no caso do Guarani, o sócio-campeão. Então, acho que todos esses ingredientes, claro, o jogo em si chama muita atenção. Eu creio que a torcida do Guarani vai esgotar os ingressos e teremos aí um Brinco de Ouro lotado no próximo sábado. Torcida do Guarani começou a reagir aqui, hein? Torcida do Guarani começou a reagir. 19-99186-9070. 99186-9070. Mas, por enquanto, temos mais palpites afirmando que a Ponte vence o derby, hein? Agora, deixa eu ver aqui. Chegou mais alguns aqui. Guarani, Ponte. Tá chegando. O Guarani já temos aí 9. 12-9 pra Ponte, hein? Pra Ponte. Cadê o torcedor do Guarani? Manda mensagem, hein? Manda mensagem. E o torcedor da Ponte também. 99186-9070. É o palpitão do Arena versão derby. O derby é só no sábado. Mas você já manda o seu palpite aqui. O Eliel Almeida, que hoje está numa reunião, ele veio trabalhar, tá? Hoje ele veio trabalhar, mas são muitas reuniões. Isso, homem de mudança negócios. de casa nos próximos dias. Ele tá ajeitando toda a parafernália. Comprou algumas TVs para casa dele, chegaram mais do que o previsto, mas enfim, o Eliel está em reunião, então a informação que chegou é que vamos ter alguns prêmios pro dia do derby, mas você precisa mandar o seu palpite através do 19-99186-9070. Mande mensagem rapidinho, se você quiser gravar áudio. Eu acho que o Guarani vai ganhar de 2-0. Eu acho que a Ponte vai ganhar de 2-1. Manda mensagem de áudio, mas se você está mandando mensagem de texto, você já está indo aqui para nossa central de palpites. Nós temos uma central de palpites que é conduzida por Daniel França, o homem dos palpites. Ligação não dá. Hoje eu tô aqui, a ligação não vai ter jeito hoje. A ligação vai ficar pra semana que vem. Boa. Ligação não vai ter como. Ligação não vai ter como hoje, cara. Cara que tá ligando, hoje não vai ter como. Para de ligar aí, hoje, cara. Hoje não. Dá um tempo. Segunda-feira. Segunda-feira eu prometo que eu vou atender. 4h22. Hoje é dia, sabe do quê? Do nutricionista. Olha só. Parabéns a todos os nutricionistas. Importante profissão.
que faz ali o equilíbrio na nossa alimentação, vê aquilo que é o ideal. Então, se você é nutricionista, está ouvindo a programação da CBN, parabéns pelo seu dia. Se você conhece o nutricionista, mande os parabéns. Fala, ó, o pessoal da CBN mandou parabéns pra você que é nutricionista. Aliás, falando em nutricionista, quem tá comendo a bola é o Palmeiras, hein, ô Carlão? Que belo trocadilho, gostei. Ontem empatou, um jogo protocolar, Lupe, o Palmeiras já estava classificado, 4-0 de vantagem contra o Deportivo Pereira, uma partida que serviu para o técnico Abel Ferreira realizar alguns testes, 3 zagueiros, quem vai ser o substituto do atacante Dudu no restante da temporada. E para o Deportivo Pereira foi um fechamento com chave de ouro. A primeira vez que participa da Liberta, chega às quartas de final, empata com o multicampeão que é o Palmeiras. Então sai com um saldo positivo, a boa presença da torcida colombiana. Então esses fatores aí foram importantes para o Deportivo Pereira, fica como uma campanha histórica. O Palmeiras segue aí o rumo dentro da Libertadores, agora contra o forte Boca Juniors, que tantas vezes, né, Lupe, já atrapalhou a vida do Verdão na competição. Ô Chaib, eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que você é o mais preparado para responder essa pergunta que eu vou fazer aqui, porque você sempre age com a razão, deixa o coração de lado. Mas ontem o Abel, ele escolheu o Flaco Lopes, né, para ser o substituto do Dudu, que vai infelizmente passar por uma cirurgia no joelho. Preocupa em relação ao substituto para a sequência da temporada, pensando em Campeonato Brasileiro, mas principalmente em Libertadores, esse substituto do Dudu, essa foi a grande dor de cabeça do torcedor do Palmeiras ontem? Claro, preocupa muito. O Dudu é um potencial da equipe, né? Um cara que dá muito sangue pelo Palmeiras também, esteve presente em todas as maiorias das conquistas recentes do Palmeiras, se bem que em 2020, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Santos, ele não estava presente, né? Estava jogando no Catar, mas ontem o Abel Ferreira já fez testes, né? Fez o teste com o Rios mais à frente, dos 2 volantes. Ele sacou o Arthur, sacou o Mike também. O Mike é uma boa opção para o lugar do Dudu, jogando mais avançado com o Marcos Rocha na direita. E fez testes, né? Só que ontem o Palmeiras, pelo que eu senti, um jogo muito amarrado, né? O Palmeiras administrando a partida. Claro, já estava classificado antes do jogo, foi uma partida protocolar apenas para carimbar a vaga. Mas, pelo que foi visto com o Flaco Lopes, não foi tão bem assim, não. O Palmeiras tem essa opção de pôr o Arthur e Mike nas 2 pontas, com o Rony jogando de centroavante ainda. Eu acho que é a melhor opção para o Palmeiras, que pega um Boca Juniors, como você disse. O Palmeiras já enfrentou 3 vezes o Boca Juniors em mata-mata da Libertadores, perdeu as 3. É verdade que lá em 1994, na fase de grupos, tem uma goleada de 6-1 do Palmeiras sobre o Boca Juniors, mas era pela fase de grupos. Mas o Palmeiras tem o Boca Juniors entalado na garganta aí, tem que fazer um bom jogo. A camisa do Boca pesa muito, são 6 campeonatos já, né, de Libertadores. Mas o Palmeiras ontem também atingiu uma marca importante. É o primeiro time, depois do time de Pelé, que chega a 4 semifinais de Libertadores consecutivas. E é o time brasileiro com mais semifinais também, são 11 no total. Vai ser um jogão, né? Primeiro na Argentina, o segundo aqui no Brasil. Vamos ver o que vai dar aí. Palmeiras esperando passar pelo Boca para chegar no Maracanã. Ô, Cabelo, você acha que o Palmeiras consegue vencer o Boca nessa semifinal de Libertadores? Ou você acha que o Boca tá engasgado com o Palmeiras? Não, eu acho que o Palmeiras dessa vez quebra essa escrita aí, tem que acabar com esse negócio, passar pelo Boca Juniors. Se eu não me engano, até o Xavi pode me corrigir aí, acho que em 99 ou 2000 o Palmeiras foi meio garfado com o Boca. Sim. Não é, Xavi? 99 ou 2000? Né? Aquele lance do Fernando na bomboneira, aquele pênalti claro no volante Fernando. Exatamente. Então eu acho que chegou a hora do Palmeiras acabar com isso e se garantir na final. Posso só dar rapidamente? É que vocês falaram de nutrição, nutricionista. Aqui você praticamente é dono do programa. Não, é que recentemente eu tive na terra de Fábio Chaib, em Itu, num estabelecimento comercial germânico, onde eu tive o prazer de comer um parmegiana sensacional. Me deu uma fome agora, rapaz. Mas sensacional. Aqui é a terra do parmegiana, né, Cabelo? Meu Deus, tá louco.
Muito bom. Precisa chamar uma ajuda médica que o cabelo tá passando mal. Tá passando mal. É tanta fome assim, tanta fome que cabelo nesse momento... É fome ou sede, cabelo? É sede. É sede. Aliás, se você conseguir alguma coisa por aí, compartilha com os amigos. É aquele momento que mescla sede com fome, mas é claro, mais voltado pro lado da sede, né? Bom, a gente tá falando de Libertadores, falamos do Palmeiras... mas rapidamente hoje a gente tem o jogo do Fluminense, hein? O Fluminense venceu o jogo da ida por 2-0 no Maracanã e agora enfrenta o Olímpia no Paraguai. O Olímpia que eliminou todo o poderoso Flamengo jogando no Paraguai. O Flamengo venceu por 1-0, o Olímpia fez 3 gols de cabeça. É uma situação, olha lá, inclusive, olha lá para você que tá no rádio, vai olhar, vai ver nada, né? Mas para você que tá no rádio, nesse momento a TV mostra ali o estádio do Olímpia. Como é que chama esse estádio aí? Esse aí é o Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Ah, tá escrito ali, ó. Defensores del Chaco tá com muitos mosaicos. Né? Parada dura ou a vantagem do Fluminense é boa, Carlão? É uma vantagem importante, né? Nos mosaicos estão os capitães das 3 conquistas do Olímpia em Copa Libertadores, 79, 90 e sobre o São Caetano, né? 2002. Um clube tradicional, é o decano lá de Assunção. Jogo difícil para o Fluminense, mas essa vantagem é importante. Eu acho que até o que aconteceu com o Flamengo na fase anterior serve aí para o Fluminense se preparar. Né? O Olímpia gosta desse jogo aéreo. O Fernando Diniz tem que estar preparado, já armou a sua equipe para que não sofra tanto, né, esse ataque aéreo do Olímpia. E eu acredito sim que o Fluminense vai voltar com a classificação para fazer aí essa semifinal brasileira diante do Internacional de Porto Alegre. 4h28, Cabelo! E esse Fluminense? Rapaz, eu acho que tá bem encaminhado, mas jogo lá em Assunción é difícil, rapaz. Se eu fosse do staff do Fluminense, eu ia bem cauteloso. Tudo bem, tem a vantagem realmente, mas com bastante cautela, porque sempre jogar lá é difícil, mesmo o Olímpia... Enfim, não estando numa fase de outrora, dos bons tempos, todo cuidado é pouco. E o Olímpia é uma pedra no sapato do Fluminense, né? Nos últimos confrontos, Sul-Americana, Libertadores. Tirou o Fluminense ano passado. É a hora de dar o troco, Chaib, até por conta dessa vantagem? Ou você espera emoção pro torcedor carioca? Não, eu espero emoção, mas o Fluminense vem vacinado já pelo que aconteceu com o arquirrival Flamengo também. Vai ter mais cautela, é muito difícil jogar no Defensores del Chaco, pressão muito grande. Mas eu creio que o Fluminense já vem mais tranquilo e mais ligado no jogo pelo que aconteceu com o Flamengo, que tem melhor time, inclusive. Lembrando que ano passado também foi a diferença de 2 gols que o Olímpia tirou do Fluminense, acabou classificando. O Olímpia vai tentar fazer tudo no começo do jogo para conseguir essa vantagem de 1 gol já no começo, para poder tentar se reverter, nem que seja nos pênaltis, né? Lembrando que o Olímpia é um campeão mundial, coisa que muito time não conseguiu aí. O Olímpia é campeão em 1979, bateu o Malmo da Suécia, né, Cabelo? Malmo da Suécia. Mas se juntar um time nós aqui, nós ganhamos desse Malmo aí. Mas tem time brasileiro que não conseguiu ainda ser campeão. E aí o coração até chora, né? São 4h30. A gente volta e continue mandando os seus palpites pro Derby 206 entre Guarani e Ponte Preta, através aqui do nosso WhatsApp 19991869070. 91869070. A expectativa de muitos prêmios para sábado aqui na CBN. Para você que tá no YouTube, pode mandar o seu palpite aqui no chat. Tô com ele aberto aqui, você pode mandar o palpite também do derby entre Guarani e Ponte Preta. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de agosto de 2023. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou contra o marco temporal das terras indígenas. Com isso, o placar do julgamento está em 3-2 contra a tese defendida pelos ruralistas.
Segundo o marco temporal, os povos originários só teriam direito às áreas que estavam ocupadas por eles até a data da promulgação da Constituição, em 1988. O voto... A Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido da 123 Milhas e determinou a recuperação judicial da empresa. Com a decisão, a juíza responsável pelo caso ordenou a suspensão por 180 dias de todas as ações e execuções contra a agência. Foi determinado também que a empresa apresente um plano de recuperação no prazo de 60 dias, sob pena de decretação de falência. A 123 Milhas deve mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que será difícil aumentar a arrecadação no valor necessário para zerar o déficit nas contas do governo em 2024. Segundo ele, as medidas para aumentar receitas vão ser enviadas ainda hoje ao Congresso Nacional, junto com a proposta de orçamento do próximo ano. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estimou que serão necessários 168 bilhões de reais em receitas para zerar o déficit no próximo ano. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado por um tribunal de Nova York de aumentar o valor dos próprios bens em bilhões de dólares entre 2011 e 2021. A alegação foi feita como parte de uma ação civil por fraude. No processo, as autoridades também solicitaram que Trump pague 250 milhões de dólares em indenizações. Os advogados do ex-presidente afirmam que o caso deveria ser arquivado. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Vem aí, Ville Santeni Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santeni Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santeni, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santeni Family Run. Realização Noblu e Ville Santeni. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. O CREA São Paulo acaba de inaugurar o primeiro coworking da rede estadual CREA Lab, na Avenida Angélica 2364, bairro Consolação, São Paulo, capital. Mais do que um novo espaço, um novo tempo. São ambientes físicos de uso gratuito para profissionais registrados, pensados para conectar pessoas e gerar novas ideias. Faça o seu agendamento no coworking e acompanhe os próximos lançamentos em crealab.com.br/coworking. O significado do termo campineiro vai muito além do nasci aqui, não é mesmo? Afinal, todo mundo quer ter o gostinho de dizer que vive numa metrópole. Um lugar onde história, tecnologia e oportunidade se cruzam com os diversos sotaques. Temos orgulho em dizer que a gente tá junto no dia a dia da nossa cidade. Fazemos parte de um grupo que sabe a importância de acompanhar os fatos. Isso é ser digital. Isso é o que nos conecta. A Cidade On, conectados com você. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36, Mário Quintino vem chegando aqui na CBN para atualizar a situação das estradas da nossa região. Boa tarde, Mário. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago uma atualização do Anel Viário Magalhães Teixeira. Os nossos ouvintes até comentaram sobre lentidão que acontece aí no Anel Viário, tanto para quem vai acessar Dom Pedro, a altura ali do Gramado, proximidades do quilômetro 2, e também e principalmente para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, onde a lentidão começa ainda no trevo de Valinhos. Então, atenção até a altura do quilômetro 9, essas lentidões acontecem aí por conta de obras nos dois sentidos do anel viário. Na Dom Pedro, o nosso ouvinte já diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, região ali do Nova Aparecida, e pela Anhanguera, trânsito intenso, principalmente em Campinas, no sentido interior, a altura ali da João Boy Dunlop. Boa opção a Bandeirantes, que por enquanto segue aí sem dificuldades nos dois sentidos. Lupe. Valeu, Mário, que volta no ponto final para atualizar essa questão das estradas, mas também o trânsito aqui em Campinas. 4h38. A Arquitec cuida dos documentos da sua empresa para você cuidar do seu negócio. Guarda de documentos físicos, mídias, digitalização e segurança da informação. A Arquitec também em Campinas. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in e aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro e 39, chegaram mensagens de áudio. Boa. Palpitão do derby do Arena Vai lá. está a todo vapor. E também tem torcedores, é claro, do São Paulo, que estão embarcando para a capital paulista, porque vão acompanhar daqui a pouco o duelo entre São Paulo e LDU. Roda, bolacha! Vai! Boa tarde, amigos da Arena CBN. Passando para dizer que São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Certo. Palmeiras não passa pelo Boca Júnior. Ô, louco. E o Guarani sobe e a Ponte desce. Mais um palpite. Fala, rapaziada do Arena, boa tarde. Aqui é Paulo Vinícius de Campinas. Fala, Paulo. Estamos partindo, hein? Tô aqui no centro, vou buscar a molecada e partir o Morumbi. Hoje só a vitória nos interessa, pra cima da LDU. 2-0, hein? Vamos, tricolor! Boa! A galera já tá indo pra São Paulo, hein? Daqui a pouco tem São Paulo e LDU. Vamos aproveitar o ensejo e falar desse grande jogo entre São Paulo e LDU. A LDU venceu lá por 2-1, mas o gol do Lucas colocou o São Paulo na parada, hein, Carlão? Verdade, Lupe. O São Paulo tenta fazer do Morumbi um verdadeiro caldeirão e assim que vai ser. Eu tenho certeza disso. A torcida do São Paulo está empolgada. São Paulo vem aí com 2 viradas importantes: Copa do Brasil sobre o Corinthians, Sul-Americana sobre o São Lourenço. Porém, dentro de campo as coisas não andam assim de uma maneira tão satisfatória. O São Paulo não tem jogado bem. Talvez tenha esquecido o bom futebol naquele duelo contra o Corinthians, em que amassou o rival, mas o São Paulo, para passar hoje, vai ter que jogar muita bola, diferente das últimas apresentações. Porém, eu acredito, mesmo assim, mesmo não estando convincente nas atuações, eu acredito numa vitória tricolor. Ixi, mas... Ah, tá. Ô, Shaibi, você acha que vai ser uma situação idêntica ao que foi contra o Tigres na fase anterior? São Lourenço, né? O Carlão fica falando errado aqui as coisas. O São Paulo vai entrar com tudo, com a força da torcida também. A LDU não é mais aquela de tempos atrás, hein, Carlão? O que aconteceu? O Fábio Scheibe. Não, o São Paulo vai entrar com tudo. Vai. Tá bom. A gente tá sério que a vida São Paulo faz uma... Setor França foi abaixo, né? Foi. São Paulo costuma se dar bem no Morumbi e creio que vai ser um jogo... Pode ser um jogo fácil pro São Paulo marcando um gol logo no início.
Mas tem que tomar cuidado também com o time equatoriano, né? O São Paulo não vem bem, como o Carlão disse, nos últimos 6 jogos do Brasileirão aí, mas nas Copas está focado e é um grande reversor de resultados, se assim poderíamos dizer. Sim. Você falou em resultados, nós temos um especialista em resultados. Sim. Ele está com um excelente aproveitamento. O William Cabelo vai trazer o palpite para esse duelo entre São Paulo e LDU. É com você, Cabelo. São Paulo 3-0. Ô, louco! Agora, ué. Mas nem São o mais Paulo, fanático, nem meu sobrinho Pedro, que também está indo ao Morumbi, falaria esse resultado. Não é Então, possível. eu não sei se eu tô otimista demais. Tudo bem, a gente tá aqui também para ser cobrado e sem problema nenhum. Mas eu acho que São Paulo não tem altitude. Eu acho que hoje dá um encaixe legal e 3-0 pro São Paulo e toca o barco. Que isso, personalidade, hein? Ah, Cabelo. E vou falar uma coisa pra você, Carlão, Scheibe, ouvinte CBN. Vai ser 3-0. Cabelo não erra. Eu acho que vai ser. Eu acho que o São Paulo classifica, mas não vai ser tão facinho assim, não. Vamos aguardar, como diria o outro, né? Amanhã a gente tira dos 9. Vamos com mais áudios, porque o pessoal tá mandando palpite pro derby. O derby 206 o Grão virou é aqui aí na ou CBN. a macaca Tá apertado, tá... tá apertado. Eu vou ser bem sincero. pra você. Vai. Eu não vou mentir. Vai. O Guarani tá ganhando por 2. Tá 30-28 pro Guarani. 30-28 pro Guarani. Guarani virou o jogo. Torcedor da Ponte, mande seu palpite. Torcedor do Bugre, mande o seu palpite. 991869070. Vai! Fala, meus amigos do Arena. Buena. Alex aqui de Mojimirim. Depois que eu assisti o jogo da Ponte Preta na última sexta-feira, naquela afobação que foi, pode cravar aí uns 2-0 pro Guarani, viu? Falou, um abraço. Valeu, mais um. Renato da Nova Campinas. 4-0 Guarani. Fora o baile. São apenas alguns áudios que mandaram aqui, mas por enquanto 30 pro Guarani, 29 pra Ponte. Mais um. Fala, turma do Arena, sou Murilo aqui de Limeira, não sou Ponte nem Guarani, mas tá tão na cara que o Guarani vai ganhar que vai dar Ponte, 2-1 Ponte, hein? Mais um. Fala, turma do Arena, sou... Esse já foi, né, Bolacha? Boa tarde, pessoal. Tudo mal acabado? Seguinte, Guarani vai ganhar, meu Bugrão vai meter 3-0 na macaquinha. Aqui quem tá falando é Edivaldo, tá? Saindo da MS agora, hein? Boa. Olha aí. Boa. Vai pegar trânsito, hein? Ali a região. Ali. Vai ouvindo a CBN que passa rapidinho, Campinas, né? Valdir Félix, aqui no nosso YouTube. Vai, Valdir. Guarani, Ponte Preta, empate 1-1. Nossa, outro empate. Eduardo Franco de Camargo. Lupe, vai ser 0-0 derby. E o torcedor da Ponte vai ficar satisfeito. É a opinião do Eduardo Franco de Camargo Neto. Só algumas participações que chegaram aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Gustavo Coelho, Guarani 2-0. Deixa eu ver aqui, mais um. Danilo Lima, Ponte 2, Guarani 1. Vamos ver aqui, boa tarde. Jonas Silva, 2-0 pra Ponte. O Arildo, lá do Viracopos. É perto do aeroporto, né, provavelmente. 2-1, Guarani. Tudo leva a crer. Tudo leva a crer que é ali perto, aquela região. 3-1, Bugre. Claro, né? Quem mandou mensagem aqui é o Carlão. Opa. Vamos ver aqui. Aqui tem mais. Ó, a Ponte Preta ganha. Não falou palpite. 2-0. Pra Ponte. 2-0 pra Ponte. 1-0 mandou aqui o Eduardo Seixas. Nossa, é muita mensagem, Carlão. Ixi. Boa tarde, Lupe, equipe. Queria ouvir o palpite do meu amigo Carlão no derby. Quem é? Sempre. Nossa, esse aqui eu vou ler de novo. Ele falou que vai ser 3-0 pro Guarani. Deve ser Boa tarde, Lupe, equipe. Queria ouvir o palpite do meu amigo Carlão no derby. Sempre coerente e consistente. Inclusive, tá devendo uma partida de futevôlei. E pós com resenha. Aí sim. E Orguti. Abraços. Oscar do Swiss Park. Bugrino de 4 costados. Então fala aí pro nosso meu amigo. Palpite? Poxa, Oscarzinho. Vamos armar uma gelada na sua casa. Eu vou contar qual vai ser o palpite. Eu acho o Guarani favorito. Eu acho que o Guarani ele tem mais possibilidades de vitória em virtude da classificação. Tem um time coeso, praticamente força máxima.
Agora é derby, a Ponte mesmo em baixa pode ir ao Brinco de Ouro e surpreender. Mas favoritismo, assim, eu acho que o Guarani tem uma possibilidade maior de vencer. Carlão, o Guarani vai sair na frente, isso é óbvio, mas o técnico não pode recuar o time depois de fazer 1-0. É um problema. Infelizmente, essa é a característica dele, recuar o time. Quem mandou mensagem aqui foi o Edivaldo. Olha quem apareceu. Boa tarde, meu palpite para o derby é Bugre 3, Ponte Preta 0. Laerte, grande Laerte. Tem mais Nossa senhora, eu já tô até perdido aqui nas mensagens. Carlos! Vamos lá! Ai, quem mandou mensagem aqui coisa, também? o favoritismo é o Guarani. Resultado, a gente não vai falar resultado, né, Lupe? Não, resultado não. Então deixa, mas o favorito é o Guarani. Agora, se porventura alguém me pedir o resultado, eu não vou falar, mas eu tenho um resultado aqui dentro que deve acontecer. Guarani 2, Ponte 0. Quem mandou mensagem foi a Érica. A Érica sempre participa. Boa, legal, Érica. Você qualquer dia vai ser convidada para fazer parte Aliás, aqui de uma roda de resenha. Ela falou a vitória do Guarani, né? 2-0. Isso. A Ponte não vence o Bugre no Brinco desde 2018, né? Existe um tabu. Ninguém consegue tabu, vencer né? o outro dentro do alçapão. No caso, o Brinco de Ouro. Quem mandou mensagem aqui pra gente também foi o Lorenzo. Não, foi o Jonas Carneiro. 1-0 pra Ponte Preta. Nossa senhora, ele fez um prognóstico aqui difícil. Eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas ele tá falando aqui. Eu concordo com o William Cabelo. Vai ser 3-1 pro São Paulo. Fui! Que isso, hein? Cabelo está conquistando fãs aqui no Arena CBN. Vou pegar só mais 2 aqui, porque a gente tem uma coisa de derby pra falar. Guarani 3, Ponte 1, Fábio Henrique. Obrigado, Fábio. Meu nome é Elisângela. Meu palpite é Bugrão 3, Ponte Preta 1. O Guarani deu uma virada. O Guarani tá na frente. O Guarani chegou ligou. a 40 e a Ponte tá com 33. Rapaz do céu. Ô, Lupe. Quem mandou mensagem aqui foi a Elisângela. Pois não, Chaibe? Antes de você falar do derby, tem uma notícia chegando lá de Minas Gerais que pode interferir na Série B, né? Qual é a notícia? O Cruzeiro que demitiu o Pepa, né, na terça-feira, caiu, né? Ouviu um não do Paulo Tuori para assumir o cargo, ouviu um não também, quer dizer, não tem mais interesse no Rolão Preto, está agora atrás do Thiago Carpini, fez uma oferta para o Thiago Carpini, o Carpini ficou muito balançado, treinador do Juventude faz uma ótima campanha, tem a Chapecoense hoje também, pode abrir vantagem no G4 para cima do Guarani. Thiago Carpini ficou muito balançado com a oferta do Cruzeiro, promete responder depois da partida de hoje contra a Chapecoense. Ixi, hein? Essa daí é pesada, hein? Mas o trabalho que ele vem realizando, e a gente precisa ser sincero, não é esse trabalho. Desde quando é claro que ele teve alguns tropeços ali no Barueri e Oeste, né? Ele não foi bem, mas depois o Carpini, o que ele fez com o Guarani no primeiro trabalho dele já foi de tirar o chapéu, porque o Guarani estava rebaixado. O Guarani estava rebaixado. Né? 2020. O Carpini, ele conseguiu manter o Guarani, que praticamente foi um acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se for essa a vontade do Carpini, se tiver uma proposta, se for boa para ele, é claro, que ele tenha muito sucesso no Cruzeiro, porque o Carpini é aqui da nossa região, valinhense, né? De Valinhos. Grande Carpini. E gente boa, hein? Gente boa. Finíssima, gente da melhor qualidade. São 4h50, rapidinho, Carlão, Cabelo, Chaibe. Edna Batista, FIFA, apita o derby. Boa escolha, Carlão? Olha, Lupe, eu estou acompanhando aqui via rede social muitos questionamentos por parte de bugrinos, ponte-pretanos, mas eu dou um voto de confiança. A Edna já provou do que é capaz, já participou aí de Copa do Mundo Feminina, fez abertura, já apitou o derby paulistano entre Corinthians e Palmeiras, outros clássicos também. E nada melhor para um árbitro. Eu acho que o carimbo de bom árbitro é depois que ele passe ileso num derby. Então está aí a chance da Edna realmente se consolidar como uma grande profissional. Já mas atingir um topo e levando aí um derby com muita tranquilidade. Eu dou um voto de confiança, está em boas mãos e a gente torce para que ela faça realmente um bom trabalho. E aí, Cabelo? Olha, tomara que ela faça um bom trabalho. Eu tenho minhas ressalvas, assim, profissionalmente, tecnicamente falando, mas eu vou também dar um voto de confiança e boa sorte para ela. O jogo é muito grande, o jogo não é brincadeira. Então, muito cuidado, responsabilidade e que ela tenha uma ótima performance. Chaibe?
Também tô com o cabelo nessa também, vou dar um voto de confiança pra Edna. Eu gosto do trabalho dela, experiente, acho que vai dar certo sim no derby. A gente tem um intervalo, são 4 horas e 52 minutos. Daqui a pouco a gente vem com o sarcófago do derby, hein? Separado e feito com todo carinho e amor por William Cabelo. A gente volta já. Arena CBN. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliar está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Olha só. O pessoal tá achando que se a gente tirar aquela rocha, o morro vai desabar. Será? Será que sim, será que não? Tá aí o dilema, eu vou dizer no improviso que não tem nenhum problema. Se der certo, eu assumo uma responsabilidade. Se der errado, a culpa é da lei da gravidade. Improviso no seu projeto não dá, né? Sem um profissional responsável, o responsável é você. CREA São Paulo, representando os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza, e ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mutações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de 6 meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. São 4 horas e 54 minutos. Sem perder tempo, Bolacha, por favor, abra o sarcófago. Sarcófago edição derby, porque a semana pede um sarcófago especial. Ah, sem dúvida. E o William Cabelo separou mais um jogo envolvendo Guarani e Ponte que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cabelo, é o seguinte, pegando a escalação da Ponte, a escalação do Guarani, pince um da Ponte e um do Guarani para que, quem sabe, os nossos companheiros tentam acertar esse ano do derby. Muito bem. Do lado do Guarani temos Valmir. Valmir, que não é o Bortoleto. Jogou na Ponte. Lado da Ponte temos Valmir. Valmir. E aí, Shaibe? Eu vou pela música. Essa música foi no meu auge da adolescência, né? Acho que tinha uns 18, 19 anos. Ô, louco, menos, Fabiano. 99. 99. E você, Carlão? Valmir do Guarani. O Valmir do Guarani era o de Taquaritinga, né? Jogou na Ponte também. Maluco que só, mas era bom jogador. O da Ponte é aquele Valmir que é meio filhão do Luxemburgo, né? O lateral direito. Eu vou de 93. 93. Vamos acompanhar a reportagem que foi feita à época desse derby que William Cabelo separou. Para você que está no YouTube,
com imagens do acervo da IPTV. Já foi o tempo em que derby era sinônimo de casa cheia. Hoje sobra mais tradição do que até mesmo bom futebol. Pelo menos as 3.000 pessoas fizeram a sua parte. Mas no olhar apreensivo do torcedor, a certeza de que os bons tempos andam longe. Um grito de guerra que definitivamente não chegou ao gramado. No Guarani a defesa não se entende, discute muito. Os nervos continuam em alta. Aqui Alberto e Rocha se estranham. Lance de emoção a cada minuto mais raro. O Guarani arrisca com Gustavo. A Ponte Preta prefere os chutes de Jusemar. E se nada vai bem, as atenções ficam com o técnico Pepe. Ele literalmente é dono da bola, dá o seu recado. Chega o segundo tempo e com ele mais apatia. Pelo Guarani, emoção mesmo só de bola parada. Bela cobrança de Edu Lima. Melhor ainda, a defesa de Wilson Maia. Aí o peso de suas duas maiores estrelas fala mais alto. Edu Lima, sempre ele, toca na medida. Tiba domina e bate rasteiro. Guarani 1-0. A partir daí, a Ponte Preta coloca em prática o estilo arrastão. Tenta de todas as formas. Horas e 58 minutos. Tivemos só um probleminha no áudio aí, mas já vai ser resolvido rapidamente. E nós temos a música que foi lançada nesse ano, que Cabelo separou também. Ô, Cabelo, nós temos um vencedor ou não? Temos sim. Quem foi? Carlão. Aê! 1993. Banda Beijo. A Vida é Festa, da novela Mulheres de Areia. Era o vocalista da Banda Beijo. E a escalação, Cabelo, das duas equipes? Guarani de... Só a data primeiro, 21 de março de 93, há 30 anos atrás. Guarani 1, Ponte 0, gol de Tiba. Guarani de Narciso, Gustavo, André Beraldo, Marcelo e Rocha. Valmir, Carlos Alberto Pael e Robert, depois da Silva. Tiba, Luizão, depois Mauricinho e Edu Lima, técnico Flamarion. A Ponte Preta de Wilson Maia, Valmir, lateral, Sandro, Ney, Márcio, depois Hélio, Serginho, Carioca, Marcelo Prates e Alberto, Jusemar, Marcinho e Claudinho, depois Alexandre Alves, técnico Pepe. Boa! Dia 21 de março de 1993. Amanhã tem mais, o último episódio da semana envolvendo o derby. E o Cabelo já está praticamente com ele fechado, mas é claro que ainda é um mistério. 4 horas e 59 minutos, vamos com o... para você que está palpitando do derby, pode continuar mandando mensagem amanhã durante o Arena, que a gente vai colocar todos os palpites, aqueles que acertarem principalmente, para quem sabe, o Eliel saiu daqui, foi providenciar um prêmio, vai ter um prêmio, ele mantém em sigilo, mas é claro que quando tiver esse prêmio, nós vamos divulgar aqui para você, ouvinte da CBN, o palpitão do derby. Mas agora é o palpitão dessa quinta-feira gostosa. São Paulo e LDU, Carlão. São Paulo 2-0. Cabelo. São Paulo 3-0. Chaibe. 2-0 São Paulo. Contramão, hoje tem Olímpia e Fluminense. Chaibe. Pênaltis. Mas e aí? Acho que vai dar Olímpica, hein? Ô, louco. Cabelo. 1-0 Fluminense. Carlão. Empate Flu classificado. Nós temos também América e Fortaleza e América. Fortaleza conquista a classificação. Vence por 2-0 no Catarina. Chaibe. Fortaleza. Cabelo. Fortaleza. Equilibrado aqui, pessoal, meio que... Só esse do Chaibe aí que eu não gostei muito do Olímpia, né? Pô, Chaibe. Não vai dar Olímpia? E outra, Fusão na semifinal, a possibilidade da gente estar no Maracanã acompanhando o Palmeiras é gigante, hein? 5 horas e 1 minuto, estamos na reta final, já podemos entregar? Recebi uma ligação já, Carlão. Como é que é? Recebi uma ligação aqui, preciso falar com o Eliel agora pra ver.
Buenos Aires tá. A sucursal de Buenos Aires tá chamando. Nossa, já pensou? Ah, mas parece que enviado especial, né? Esporte CBN Esporte direto CBN. de Buenos Aires Tudo, seria sensacional. Tudo leva a crer que sim, né? O Eliel precisa confirmar. Fora os regalos que você vai trazer pra nós. Valeu, Shaibe. Excelente quinta-feira. Amanhã te espero aqui, hein? Vai. Amanhã nos vemos. Um grande abraço. Valeu, Cabelo. Amanhã tem mais Sarcófago Especial Derby. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Carlão. Valeu, Juízo, hein? Juízo e até amanhã. Vamos desbravar Olambra. Ah, Olambra nos abraça. Opa! Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Arena CBN. Uma excelente quinta-feira a todos. Até mais! Repórter CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.